Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um UEN Hands-On. Eu me chamo Sara Pinheiro, sou coordenadora de educação aqui na UEN e hoje a gente vai falar sobre a integração com o Google Planilhas, tá? O Gabi vai se apresentar e mostrar um pouquinho para a gente desse tema. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou Dev Cognitivo aqui dentro da UEN, eu sou responsável pelas criações de chatbots aqui dentro. Hoje eu vou demonstrar para vocês como a gente vai fazer essa construção da integração com o Google Planilhas. Então, eu vou demonstrar a partir do momento que a gente cria uma conta no Google Cloud, com as funções que a gente precisa colocar dentro da planilha para que a gente consiga acessar essa API do Google Sheets. E depois eu vou fazer a integração dentro dos fluxos para vocês entenderem como funciona para que a gente rode essa API. Então, a gente está aqui na tela inicial do Google Cloud. Logo que você entrar, normalmente você já vai estar conectado à sua conta do Google aqui. Mas se não tiver, ele vai aparecer aqui, fazer o login, você clica aqui e aí você já acessa a sua conta do Google normalmente. Logo depois que você terminar de acessar a sua conta, você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, console. Quando a gente chegar aqui nessa tela de console, a gente vai pesquisar a API do Google Sheets, que é a API do Google Planilhas. Então, a gente vai vir aqui e digitar Google Sheets. Ele já vai aparecer aqui embaixo, ó, Google Sheets API. Aí a gente vai vir e clicar nela. Quando a gente chega nessa tela, ele dá duas opções para a gente, testar essa API e gerenciar. Eu vou passar rapidinho aqui pelo testar API, só para demonstrar para vocês, mas aqui basicamente a gente vai entrar na tela de teste deles, então a gente vai ter as funções que eles fazem e tudo que a gente tem de importante aqui. Só para demonstração, eu vou clicar em qualquer uma. E aqui do lado vai abrir uma tela de teste para vocês, onde vocês já podem testar aqui mesmo, onde você vai colocar o ID, a posição que você quer acessar, e quando você clica em aumentar aqui, você consegue encontrar a chamada dessa API. Então, ele vai te dar a URL completa aqui, para que você não precise perder tempo montando sua própria URL. Mas aí agora a gente vai vir aqui na opção de gerenciar, que é onde a gente vai criar o nosso token para apresentar para utilizar essa API, porque para utilizar a API a gente precisa de um acesso. Então, a gente vai criar nosso acesso aqui. Então, a gente clica aqui em gerenciar. Aí, a partir do momento que carrega gerenciar, a gente vem aqui em credenciais. A gente vai criar nossa própria credencial. E aqui dentro de credenciais, a gente vai clicar aqui, ó, em credenciais em API e serviços. E aqui a gente vai vir criar credencial. A gente vai criar uma chave de API, que é o que a gente utiliza para consumir a visualização da planilha, que é o que a gente vai demonstrar hoje no vídeo. Então, eu vou clicar aqui. Criar. E é algo bem rápido. Então, logo após criado, ele já vai me dar a chave aqui. Ó. Então, a gente tem a chave aqui. Eu vou copiar, mas agora eu vou mostrar para vocês sobre como funciona dentro da planilha. Eu criei essa planilha aqui, que eu populei ela com dados fictícios, só para que a gente conseguisse demonstrar para vocês como a gente faria esse consumo e para a apresentação desse hands-on. Então, aqui eu tenho a coluna nome, com alguns nomes, e a coluna idade, que tem as idades respectivas desses nomes. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer logo depois de construir a planilha? Então, a gente construiu, populou ela, a gente precisa vir nessa botão aqui de compartilhar. Dentro desse botão de compartilhar, a gente vai ter aqui embaixo, a gente vai ter várias opções, normalmente ele vem como restrito o documento, e o que a gente precisa fazer é colocar ele para qualquer pessoa com um link, e aqui ele vai vir como leitor, e aí você precisa mudar para editor. Logo após isso, clicar em concluído. Isso significa que você está dando acesso para que a API consuma a sua planilha e a gente consiga visualizar o que tem dentro dela. Então, aqui a gente já fez essa etapa.
Agora, a gente vai começar a demonstrar como isso vai funcionar dentro dos fluxos, o consumo dessa API, para que fique de forma simples e fácil. Eu vou entrar aqui no Dash. Aí aqui no Dash eu já tenho um fluxo criado. Esse fluxo, junto com o link do Google Cloud, vai estar aí na descrição. A gente vai subir ele no GitHub. Ele vai estar importado para você só importar dentro do seu projeto, dentro do Dash. Então eu vou clicar aqui, que é um fluxo que eu já criei, que ele vai fazer, que eu chamei ele de teste visualização. E aí ele vai demonstrar como a gente faz esse consumo. Então, o que eu fiz nesse fluxo? A API do Google, ela funciona da seguinte forma. A gente informa a célula que eu quero o conteúdo e ele me retorna essa célula. Então, eu estou pedindo para o usuário me informar essa célula, então eu envio uma mensagem para ele aqui, ó, básica. Então, me informe a célula que deseja adicionar. E aí eu coloquei só para ele entender como que eu quero o formato da célula. Aqui A1, C3, só para ficar de fácil entendimento para ele. Logo depois, eu crio um aguarde por resposta. Esse aguarde por resposta é o aguarde por resposta que vai receber essa informação. E aí eu salvo ele como célula planilha, que logo ali na frente vocês vão entender onde eu uso ela. E aí eu vou dar um OK aqui. E aqui a gente vai chamar esse webhook. Esse webhook, basicamente, ele serve para consumir a API. Então, o webhook é toda vez que a gente quer consumir uma API dentro da plataforma UN, a gente usa esse card. E aí eu vou clicar aqui para explicar como funciona. Aqui, eu vou só pegar aqui o método que a gente está usando, ele é get. Então, a gente vai pegar ele na função get, porque a gente só está querendo buscar uma informação. Se a gente quisesse enviar, a gente teria que usar outra informação, talvez um post, talvez um put, mas para essa situação de visualizar a informação da planilha, a gente vai usar um get. E aqui a gente tem a URL da API. Lá na URL, então você vai estar aqui, a URL bonitinha, esse é um padrão da URL, e aqui, quando você for copiar do site, vai estar o ID da planilha. Aí você vai me perguntar, onde eu pego esse ID? Você vai vir aqui na planilha, aqui em cima, na URL dela, logo depois, ó, eu vou deixar marcado que é o ID, mas para você entender, logo depois desse D barra, sempre vai ter esse D barra na planilha, o que vier depois é o ID e tudo aí até o barra edit. Você não pega nenhuma das barras, mas o ID fica entre essas barras, depois do D e antes do edit. E aí a gente vai copiar aqui, e aí a gente coloca aqui direto na URL. Deixa eu... E a gente coloca aqui. Aí, esse value é um padrão da URL mesmo. E aqui, a gente vai ter esse @result célula planilha. Aqui é onde a gente vai informar o end, ou a posição, ou a célula que você quer pegar essa informação. Foi aquela que a gente solicitou para o usuário anteriormente. E aí, aqui eu falo que eu quero a que o usuário informou, né? Então, eu falo que a que o usuário informou ali no aguardar por resposta, e como eu consumo isso, eu pego @results.célula-planilha, que foi o nome que eu dei para aquele aguardar por resposta. Logo depois disso, a gente vai ter aqui é basicamente a chave de API que a gente criou anteriormente lá no Google Cloud. Então, eu vou só pegar ela aqui, a que a gente criou, que é essa aqui. Perfeito. E aí aqui a gente pode dar OK, porque nossa webhook automaticamente já coloca essa função de accept application JSON. Vocês vão ver que um dos critérios lá da API deles é que pede para colocar esse accept application JSON, mas nosso webhook já põe isso automaticamente. Então eu vou dar OK aqui. Aí, logo aqui embaixo, depois eu vou mostrar como vem esse retorno, mas a gente faz o webhook.value, para que a gente pegue esse retorno aqui. E aí eu vou dar um OK. E aí a gente vai rodar ele aqui no simulador que a gente tem dentro da nossa plataforma. Existe esse simulador aqui. É interessante também, né, Gabi, que
depois que você consome uma API, para você pegar o retorno dela, né, consumir uma parte do retorno, você usa expressões na plataforma Weni. Então, a gente já tem um glossário ali e uma documentação explicando como navegar numa API, né, no JSON de uma API. E aí eu vou colocar também o link aqui na descrição para a galera estar acompanhando. Perfeito, é. É muito importante que se tenha esse conteúdo de como navegar dentro de uma API, mas eu também vou demonstrar como é o JSON dessa API do Google aqui. Então, ele vai perguntar aqui para mim qual é a célula que eu quero acessar, e aí a gente tem aqui dentro da planilha, eu vou pedir que eu quero a A3 aqui. Então, eu vou vir aqui e selecionar, informar que eu quero a célula A3. E aqui ele já rodou, vocês já viram até que ele já me deu um retorno, e eu vou mostrar como a gente pode tratar esse retorno para que ele não venha com essas chaves. Mas aqui, ó, eu vou só demonstrar a chamada. Então, só para vocês entenderem, nossa plataforma ela roda e quando a gente testa aqui pelo terminal, a gente consegue ver qual é o resultado dessa chamada da API, clicando nesse, como se fosse nesse linkzinho aqui, ó. E aí ele vai abrir essa tela, vou dar só um zoom para vocês conseguirem ver melhor. E aí dentro dessa tela, as informações que a gente tem importantes, elas estão aqui dentro. E é como a gente vai acessar também. Então, o JSON basicamente é isso aqui. E aí, a gente basicamente quer o que está dentro desse value aqui. Então, a gente acessou, a gente pega esse, vai colocar o webhook, que é o nome do card que a gente usa para acessar as informações, usar uma API, e aí a gente bota ponto o que a gente quer aqui dentro. Então, eu quero o ponto value, que eu quero essa informação SAR aqui. Mas vamos supor que eu quisesse que dentro de value tivesse outro acesso. Então, Sara fosse uma outra abertura para que tivesse mais informações dentro de Sara. Então, seria @webhook.value.sara para que a gente acessasse o que está dentro de Sara. Mas nesse caso, a gente só quer o que está dentro de Value. Então, é basicamente webhook.values. Aí eu vou dar OK aqui. E aí vocês viram que ele já me retornou que na linha A3 a gente tem o nome Sara. Ok. Aí agora aqui eu vou só demonstrar como a gente pode melhorar esse retorno. A gente vai usar uma função que a gente tem uma lista de funções dentro da nossa planilha que ela aceita. A gente vai deixar o link aqui embaixo também, é um glossário bem completo com todas essas funções. E eu aqui vou usar uma função que se chama replace, que é para apagar algum... como se diz? Caractere especial, né? Algum caractere especial. Obrigado, Sarinha. É porque esse retorno, né, ele tá vindo ali com 2 colchetes antes e 2 colchetes depois. E aí, se você quer, por exemplo, só o nome Sara, aí você tem que apagar desconsiderar, né, esses colchetes. E aí a gente normalmente usa a função replace para fazer isso. Perfeito, Sarinha. E aí, a gente... Opa. Como é que eu esqueci? Tem que colocar entre aspas. Isso, você... Depois de values, não tem esse parênteses. Isso, não tem. Aí depois da... Pode deixar assim, tá certo. Aí tem. Isso. Tem. Aí depois da vírgula, você vai abrir e fechar as aspas duplas. Certo. E eu acho que são 2 colchetes do mesmo lado. Então são 2 colchetes abrindo. Você pode colocar aí. Isso, 2 colchetes abrindo. Pode botar o segundo. Isso. E aí depois da aspa você bota uma vírgula. Aspas duplas, sem nada dentro. Isso quer dizer que você está substituindo o local que tem 2 colchetes, né, por nada. E aí falta só um parêntese no final, né? Já que tem 2 ali no início, falta um aí no final. Só colocar o parênteses fechando. Acho que não precisa não, Sarinha, porque abre um aqui, fecha um aqui.
Abre um Ele aqui e não fecha fecha um ali aqui. não, ele não precisa fechar em values, ele fecha só no final. Isso. Aí é só fechar no finalzinho. E show. Agora ele vai retirar, né, esses colchetes. Na verdade, só os da frente, né? Porque a gente só tirou os da frente, ó. Aí os de trás ainda estão. Você poderia salvar esse resultado, né? E remover também os colchetes de trás, né? Perfeito. Personalizando ali Eu a posso informação. demonstrar como que a gente faria isso. Então, a gente vai usar um card aqui, ó, que a gente chama salve o resultado para esse fluxo. E aí aqui a gente vai colocar a funçãozinha que a gente colocou. Primeiro eu vou dar um nome, então a gente pode colocar texto editado. Texto editado. E aí aqui a gente dá um @replace. E aqui a gente vai abrir a chave. Webhook. Você pode copiar. Dá para você dar um OK e copiar aquela expressão, ficar mais fácil, já que a gente já tinha Perfeito. feito. Aqui. Boa. Aí aqui ele vai retornar esse texto editado. E aí o texto editado a gente já pode trabalhar ele direto aqui no enviar. Então o que a gente vai ter que substituir aqui, ó, a gente vai substituir esse webhook.value. E aí aqui a gente vai colocar result.texto editado, que foi o nome que eu dei. E aí aqui no final a gente vai trocar, em vez de chaves abrindo, a gente vai colocar chaves fechando. E aí aqui a gente vai dar um OK. Aí vamos só testar para ver se está certinho. Eu vou pegar o A4 agora, que é para retornar o Hugo. Só testar um campo diferente. E aí, ó, agora ele retorna certinho, sem aquelas chaves abrindo e fechando. E aí, basicamente, o consumo dessa API dentro dos nossos fluxos é isso, mas agora eu vou mostrar para vocês outros métodos que é possível ser utilizados da API do Google Sheets. Então, essa documentação que eu vou mostrar aqui, a gente vai deixar aqui no link da descrição, o link vai estar aqui na descrição, né? E aí a gente tem alguns métodos para leitura, que a gente usou o get, mas existe o batch get, que é para quando você quer consumir mais de um intervalo, e tem os métodos de gravação, que o que normalmente é usado é o update, mas aí existe o bath update, que é para atualizar vários campos, e o append, que é quando você quer anexar algo àquele campo. E aí a gente tem mais alguns métodos, como a gente pode atualizar a planilha, formatar data e hora através da API. Bastante gente acaba usando a API para fazer essas formatações. A gente consegue criar tabelas dinâmicas, desenvolver filtros através da API. Então, ela permite que a gente crie bastante coisa através dela. Então, o link dessa documentação vai estar aí embaixo para que vocês se aventurem e acabem descobrindo cada vez mais formas de utilizar a API do Google Sheets. Show. Legal, Gabi. Se vocês tiverem dúvida, gente, podem estar colocando aqui no comentário que a gente vai estar respondendo. E é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.